Olá, paz e prosperidade. Hoje eu estou aqui com o Marlos Stancheski, um amigo, irmão, que essa conversão nos aproximou mais ainda. A gente já tinha um contato posso dizer que de infância, que desde os meus 15 anos já convivia com o Marlon, meio que junto, meio que afastado. E daí agora, nesse período que a gente vem se encontrando, se dedicando mais a Deus, a gente tem se aproximado bastante. Que os princípios nossos são os mesmos, as mesmas coisas que a gente procura são as mesmas e as coisas que a gente nega têm sido as mesmas. É isso que eu chamo de amizade depois de adulto. Não precisa ser aquele negócio de infância que você carrega. Em questão de dias, se a pessoa está atrás do que você quer e se ela nega as coisas que você quer também, ela acaba se tornando um amigo, um irmão. Então, Marlon, eu queria que você contasse um pouco pro pessoal como que você cresceu, como é que foi a sua educação perante Cristo. Uhum. Então, Romulinho, bom, primeiro agradecer aí você aí pelo convite, né? E sucesso aí no teu canal aí. Cara, assim, nossa família é uma família católica, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa, assim, o pai também, né? Católico, todos eles têm todos os sacramentos e tal, e sempre criou a gente nessa levada assim, né? Criança, então, batizado, Eucaristia, crismado. E sempre assim, até a adolescência, digamos assim, a gente frequentava a igreja e tal. E depois desse período da adolescência até a fase adulta, assim, a gente vai se perdendo um pouco, né? Certo. E você sabe, todo mundo sabe como é que vai. O que eu acho legal é encontrar. Eu dou graças a Deus que até olhando os percursos, os percalços da vida de hoje, eu acho que a gente é novo. Nossa. Por estar nesse caminho, por já ter encontrado, até por olhar nossos amigos, o pessoal da nossa idade, não precisa nem ser nossos amigos, de saber que a gente encontrou e que é um caminho sem volta. Sim. É um caminho sem volta. Eu nas minhas conversas agora que a gente tem buscado mesmo, né, Romulinho? Não sei se eu já vou falando um pouco até da história aí. Fica à vontade. Como a gente diz, esse retorno, digamos, né? Vamos dizer que a gente retornou a casa aí. Eu em 2019, então eu me vi numa depressão, era setembro de 2019. Estava bem e tal, tinha fechado a empresa, mas tudo bem, isso parecia que não ia me afetar, as coisas estavam indo bem e tal, então eu não tenho assim um ponto de que, foi isso que, por isso que eu entrei em depressão. Não, aquilo me pegou e tal. E, nossa, que choque, né, cara? Foi terrível, assim, 3, 4 dias sem dormir e tal, fui pra medicação e coisa e tal. E beleza, naquilo ali começou uma busca daí. E isso você em casa, convivendo com a isso, mulher, eu em casa, esses 4 dias, eu convivendo com a minha mulher, com meu filho e tal. E caí nessa depressão. E aí, até uma coisa daí, já indo para o lado nosso da espiritualidade, no dia que eu durmo, que eu consegui dormir nesse 4º dia, teve na minha casa lá um primo e uma tia, e a minha mãe e a minha esposa rezando o terço no pé da minha cama. Pô, cara, fortíssimo, né, cara? Eu fiquei sabendo no outro dia, né? Que legal, porque eu consegui dormir daí, porque eu não dormia, e eles estiveram lá rezando por mim, rezaram esse terço no pé da minha cama, e eu, nossa senhora, no outro dia daí minha esposa me contou, eu não vi, né? Não vi nem minha mãe, não vi essa minha tia, não vi esse meu primo lá, mas me contaram, e depois, poxa, claro, agradeci muito a Deus e a eles tal por isso. E aí, Rômulo, aí assim, eu comecei realmente uma busca mais... Você viu o retorno? Então, eu vi isso, claro, por isso... Não só por isso, claro, a gente sempre, tudo bem, não estava vivendo, mas, pô, a crença em Deus sempre ela existiu, né? Então a gente começou a buscar mais, né? Buscar aquele sofrimento da depressão e tal.
Busquei, claro, profissionais, médicos, terapias e tal, de todas as formas. Isso me ajudou muito, continua me ajudando, eu continuo em terapia e tal. Mas busquei muito a espiritualidade. E isso, sem dúvida, é a parte que, olha, é a parte forte mesmo. É ali que está o sumo do negócio, né? A solução, tudo, a virtude. Tudo isso aí. Deus é tudo, é maravilhoso. Você sabe, você tem estado mais ou menos no mesmo período aí de uma conversão, digamos, né? Mas eu queria ver, uma coisa que eu vejo bastante com você, que a gente convive, que quanto mais conhecimento a gente foi tendo dos princípios bíblicos, da vida cristã, a gente achava que ia ficar mais fácil, só que pelo contrário, né? Quanto mais conhecimento você tem, as coisas erradas você sabe que cada vez você tem que fazer menos. Sem dúvida. Então, por isso que eu falo que é um caminho sem volta, porque a mochila vai ficando mais pesada, você acha que vai ficando mais leve, mas não, vai ficando mais pesada, porque se você largar, vai te machucar. É uma coisa legal isso que você está falando, porque é o seguinte, você mesmo acho que falou numa dessas conversas nossas, que não sei se era era um padre nosso amigo aqui, ou outro padre e tal, que você falou assim, cara, achava que esses caras tal, mas eles que estão certo, eles que vivem uma vida tal. E depois, então você falando desse peso, realmente, claro, para quem vem de uma vida que nem a gente vinha ali e tal, e aí de repente você começa a estudar, a ver, ter essas conversa com o pessoal mais espiritualizado, com próprios padres e tal, essa direção espiritual que a gente está buscando e tal. Aí realmente, claro, você vê aquilo ali. Mas é um peso que nem cara, é muito doido. Porque, você falando para você assim, você sabe, claro, nunca relatei com esse... Mas esse peso é um peso gostoso, né? Sim. Porque aquele peso da depressão, aquele peso, igual, né? Cara... E posso falar? Aquele ali não dá. Eu tenho para mim que o inferno na Terra é isso. É essa depressão. Sim, entendeu? Porque ela vem, Rômulo. Depois você pega a explicação do que é. São uma vida desregrada de... Eu tive uma vida desregrada de 2 anos ali, grande. Sem valores. Né? Sem valores. Sem então, valores. Sem valores, é isso mesmo. Numa conversa muito bacana dessas nossas idas, que a gente tem ido até a Londrina tal, e tendo até uma direção espiritual, eu estava numa conversa lá com o sacerdote e ele falou assim para mim, eu acho que era a 3ª ou 4ª conversa que eu estava tendo com ele em 4 meses seguidos. E aí ele me disse uma coisa assim, porque daí eu relatava para ele umas coisas, tal, ele me dava uns conselhos e pá. Um dia ele falou assim, Marlon, você está num momento de afirmar as virtudes. Cara, aquilo ali, virtudes, né, cara? E eu, claro, eu tava totalmente, e era a minha conversa, inclusive, com o meu psicólogo e tal, mas eu falava, ele falou, afirmar. Eu falei, cara do céu, tá aqui, filho, não tem mais volta. Não tem mais volta. Aqui. Não tem mais volta. Tá aqui o negócio, tá aqui as virtudes. Até porque, para chegar nesse estágio, às vezes você não sabia, mas a pequena oração que você fazia, o joelho dobrado que você estava tendo, te levou para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Se levou até para essa conversa, levou para tudo. Já tá num outro estágio para afirmar virtudes, quer dizer que elas apareceram. Sim. Porque não tinha. Entendeu? Não tinha. É isso, tipo, o fato de eu ter convidado você aqui hoje é para abordar essa parte, assim, da dificuldade. Sim. Porque não é... O meio que a gente veio, a gente teve que fazer novas escolhas. Sim. A gente teve que se abdicar de muita coisa, de ter novos hábitos, de cortar algumas relações. E eu vejo, tipo, em você muita luta, porque tem aquela questão... eu vou deixar meus amigos se lascando aí, sendo que eu posso ajudar eles, só que ao mesmo tempo que você mesmo sabe, como eu sei, que não adianta os outros falarem. Sim. Que a hora que tem que, que tem que escutar é a hora que ele vem e pronto. Sim, é ele, né, cara? Não adianta, é aquilo que a gente fala. Mas é isso que eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, porque eu vejo em você, tipo,
a vontade de tacar fogo, de incendiar, de virar tudo teus amigos para baixo, mas... E daí o pessoal não quer, tipo, às vezes alguns até disfarçam, tal, não sei o quê, mas pela tua inteligência você já vê, já fala, putz, o cara não quer, o cara tá perdido. Bom, vamos lá. A gente não quer, né, Rômulo? E a gente vai aprendendo, porque no começo, sim, a gente vem para esse taca-fogo mesmo, né? A gente tá bem, tá melhorando, melhorando, descobriu buscando, o pote de ouro. Tá aqui, vamos lá, né? Como é que a gente faz? E claro que você quer ver todo mundo. Você quer ver tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, teu amigo, teu compadre, tua tia, todo mundo ali com aquela... porque, a graça. Aí é o céu, né? E aí, cara, beleza. Aí você vê que não é assim, né, cara? Não é do dia pra noite. A gente também dá às vezes uma titubeadinha ali e tal, mas sabe aonde tá ali e vai atrás. Então eu até acabei tendo alguns colegas assim que me chamaram porque a galera zomba, você sabe, né? Sim, zomba. Não tem. Só que sabe o que eu penso? Cara, como é que você... Papa hóstia, não Papa sei hóstia, sim, O que eu fico pensando, eu falo assim, os meus amigos que realmente me conheciam, que sabem como funciona isso aqui, eles devem saber, falar, esse negócio é muito bom. Pro Romulinho, tipo, assumir, colocar a cara, tal, não sei o quê, esse negócio não é bobo, porque o pessoal sabe que eu sempre gostei de coisa boa, então se liga aí, pesada, vem pro time. Mas outra coisa que eu queria ver com você também, porque que nem eu falei, eu vejo a tua luta, né? E conforme for, a gente precisa se ajudar. Sim. Você quer chegar em certos passos, só que para alcançar lá, você precisa purificar certas coisas, né? Então, por exemplo, e você sabe que para purificar você precisa limpar os seus pensamentos. Sim. Então eu vejo, tipo assim, que às vezes tá em presença de grupos por convívio social, que é a parte difícil, assim. Sim. E isso acaba judiando. Sim. Se você está procurando isso, sem dúvida nenhuma. Porque isso é nítido, não é nós que estamos falando, né? Isso aí tá em vários outros podcasts de gente aí que diz e coisa, e palestras, e realmente é isso, e a própria palavra diz isso, né? Então se você estiver convivendo com aquilo e tal, fica mais difícil, porque você já tinha uma inclinação ruim, que nem dizendo, com as virtudes falhas lá e tal. Se você alimenta aquela coisa ali, é complicado. E hoje em dia, eu acho, tipo, até falar alimenta aquela coisa, hoje em dia, com a informação do jeito que vem no celular, do jeito que vem, você não precisa nem alimentar. Sim. Entendeu? Isso já é o alimento, né? Exatamente. O alimento tá ali, um grupo de WhatsApp, às vezes, com 7 horas da manhã, você tá tomando café da manhã com seu filho. Isso. Aí, de repente, você tá passando, você abriu para ver a previsão do tempo, que vocês agricultores têm que ver. Aí, de repente, viu o grupo ali, vai ver, tá rolando putaria, você tá na mesa com teu filho, tá ligado? 7 horas da manhã. Esse acesso, tipo, que... E não é só a questão da putaria, digamos, também. Sim. É um tratamento, tal. Porque a virtude, o que é a virtude? Paciência. Às vezes aquilo ali te leva para uma impaciência. O otimismo, aquilo ali te leva para um pessimismo. Poxa vida, então você está numa batalha, numa luta, botando o joelho lá e tal. Claro que a graça... Que nem fala, a graça tá para todos, não é? Sim. Eu tô rezando, você que tá rezando que a graça é minha, tá em mim. Não, a graça tá aí para todo mundo, certo? Nós estamos frequentando e conversando com o pessoal que diz isso mesmo. A santidade tá aí para todo mundo nasceu para ser santo. Exatamente. Né? E tamo aí, cara, vamos buscar. Mas é o que você diz da mochila, né? Cara, não é fácil, porque você viu aquilo, você vê todo dia, não tem, né? Então o conhecimento vai ficando, ele é muito bom, só que ele é caro, são coisas que você opta, só que pro bem, porque essas pedras viram flores no final. É aquela história, eu mesmo, tenho certeza você,
Eu hoje mesmo, hoje tivemos na missa junto de manhã, né? Hoje, na quinta-feira... Eu queria, deixa eu cortar um pouquinho. Me conta como que é a tua rotina diária. Tá. Que horas que você levanta, o que você faz, suas orações. Eu tenho levantado normalmente às 6h10 da manhã. Certo. Faço a minha oração ali já na cama mesmo, certo? Converso, aquela oração que a gente sabe que é uma conversa com Deus mesmo, né? Às vezes não está muito, você faz ali uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria e tal. Acordo meu filho ali, porque ele vai para aula e tal, e vou normalmente na segunda, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo para missa. Na terça e na quinta eu tô com uma dificuldade que eu tenho o tal do beach tênis que eu tô jogando lá e não tenho ido de manhã, tenho ido à tarde. Então está sendo uma missa diária mesmo. Todo dia a gente eu tenho ido à missa, sabe? Isso é uma coisa que eu ia começar a falar ali, que eu falava, cara, esses caras são loucos. É os papa-óssea lá, né? Putz, esse cara deve estar indo lá para se mostrar, né? Para ver que tá indo pra missa toda. Alguém deve estar lá falando agora, o Marlon hipócrita ali agora tal, falando que vai pra missa todo dia. Claro, posso até falhar um dia ou outro lá, né? Mas o normal é estar lá.